No vídeo de hoje você vai tirar a sua dúvida como é que fala o dia do seu aniversário em alemão. Sim, porque qualquer data do mês você precisa falar número ordinal. Los! Então vamos saber como falar um número ordinal em alemão. Para quem não sabe, números ordinais são aqueles que a gente fala primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Nem sempre a gente usa em português porque é complicado demais. Tanto é que o dia do mês único que a gente costuma dizer primeiro é 1º de abril. O resto, de outros dias do mês, a gente nunca vai falar um número ordinal, que costuma ser bem complicadinho na nossa língua. Mas em alemão é bem mais simples, confia em mim. Tirando de 1 a 10, que tem algumas observaçõezinhas, depois quase todos os números é só colocar T. É isso mesmo, T no final. T-E ou S-T-E. Calma, que você vai ver que realmente é fácil. Então vamos lá, de 1 a 10. Bem, 1 em alemão é eins, mas o primeiro, como diferente também em português, de 1 para primeiro não tem nada a ver. Em alemão, de eins para erste, também não tem nada a ver. Pois bem, em alemão vai ser erste, zweite, dritte. Calma, esses três realmente não tem nada a ver com nada. Então, esses três você vai ter que decorar. Então, se eu fizesse aniversário dia 1º de abril, que não é o caso, eu diria que mein Geburtstag ist am 1. April. Calma que eu vou explicar com exemplos e frases no final do vídeo. Então, continuando. Quarto seria vierte, ou seja, de 4 ou quarto em diante, a gente vai utilizar TE. Então, basicamente, eu falei que no final vai ter TE ou STE, não foi isso que eu falei? Pois bem, de 1 até 19, você vai acrescentar TE. De 19, quer dizer, de 20 em diante, STE. Por quê? Você vai ver. Então, continuando. Vierte, fünfte, que seria fünf, 5, certo? Só que eu vou acrescentar TE, fünfte. Então, se eu fizesse aniversário dia 5 de abril, de novo, não, 5 do mês, seria o quinto, por exemplo. Esquece aniversário, vamos falar quinto andar. Wo wohnst du? Ich wohne in der 5. Etage. Então, eu moro no quinto andar. Oder im 5. Stock. Agora, calma. Uma coisa importante. Eu sempre decorar que esse TE vai entrar no final, mas tem um detalhe importante que, dependendo da palavra que vem depois, eu vou ter que declinar essa palavra. Ou seja, colocar alguma coisinha a mais no final do número ordinal. Por exemplo, em português também acontece uma concordância, por exemplo, os primeiros alunos, porque aluno está no masculino plural, então é os primeiros alunos. Se for aluna ou alunas, eu tenho que concordar. As primeiras alunas. Então, percebe? Primeiro, primeira, primeiros. Eu estou concordando com a palavra que vem depois, que é o substantivo. Em alemão, isso também vai acontecer com os números ordinais. Então, se eu tiver uma palavra masculina, vai ficar de um jeito, feminina, de outro jeito, mas não tão diferente. Mas para ser um número ordinal, lembre-se, eu tenho que colocar esse T bem forte no final. Depois do 20, eu vou colocar STE. Então, vamos lá. 20, 20. Então, o 20º, 20. Então, 20 acaba com G, então eu vou acrescentar STE. Então, o 20º andar do prédio vai ser 20. Etage, 20. Stock. Tem 3 palavras para andar, né? Stock, etage e niveau. Tem outro vídeo que eu fiz especialmente sobre a parte oral da prova de alemão e eu comentei essas 3 palavras. Mas enfim, lembra que eu falei que do número 1 ao número 19, ou melhor, do 1º ao 19, a gente vai colocar TE? Bem, eu já disse que erste, zweite e dritte são totalmente diferentes. Mas nós temos uma outra exceção, que é o número 7.
Bem, 7 é sieben, então se a regra é acrescentar o TE, deveria ser siebente. Pois bem, esse número nós temos um encurtamento, uma coisa que é muito rara em alemão, vai perder algumas letras e vai virar siebte. Então, sétimo é siebte. Uma informação importante é como vai aparecer esse número ordinal na frase. Bem, em português, para a gente definir se primeiro, primeira, primeiros ou primeiras, aparece o número 1, a para a primeira, o para primeiro. Bem, em alemão não vai ter essa diferença na escrita, vai estar um ponto. Então, por exemplo, o primeiro andar vai ter um ponto Stock. Segundo andar, 2 ponto Stock. Então, não quer dizer que se tiver numa frase que acabou a frase ali. O ponto define que é um número ordinal. Agora, vamos a algumas perguntas que vocês podem ir sempre respondendo com os meses do ano. Por exemplo, qual é o mês, qual mês é o primeiro mês do ano? Então, welcher Monat ist der erste im Jahr? Significa que eu sempre vou colocar o der erste, porque Monat, mês, todos os meses do ano são palavras masculinas, então eu vou usar der erste. Isso também é uma outra dúvida, se eu uso der, se eu uso die. Os numerais eu vou utilizar como adjetivo, então vai concordar com a palavra. Então, assim como em português, o primeiro mês. Eu não falo a primeira mês, porque mês é uma palavra masculina, por coincidência é igual em alemão e português. Mas você tem que observar como que é a palavra em alemão. Se ela for masculina, eu vou colocar der. Welcher Monat ist der erste im Jahr? Bem, para quem sabe os meses do ano é Januar, janeiro. Welcher Monat ist der zweite im Jahr? Qual é o mês que é o segundo qual é o segundo mês do ano? Februar. Então, sucessivamente, eu vou utilizar para todos, até o 12, sempre seguindo essa regra. Welcher Monat ist der dritte im Jahr? Welcher Monat ist der vierte im Jahr? Welcher Monat ist der fünfte im Jahr? Welcher Monat ist der sechste im Jahr? Percebam? Todos esses números depois do dritte, vierte, fünfte, sechste, eu estou usando o número cardinal, 4, 4, 5 oder 6 mais TE, seguindo a mesma lógica. Depois, nós vamos ter a exceção, que é o sieben, vai deixar de ser sieben para ser siebte. Ele vai perder o N final, e o EN final do sieben. Depois continua tudo normal até o 19. Então vai ter, welcher Monat ist der achte im Jahr? Welcher Monat ist der neunte im Jahr? Welcher Monat ist der zehnte im Jahr? Und welcher Monat ist der elfte im Jahr? Welcher Monat ist der zwölfte im Jahr? Até o 19 vai ser 19. Acrescento só o T. Do 20 em diante, eu vou ter, por exemplo, o DDD do Rio de Janeiro, 21. Então, 21, para quem não lembra, é 1 e 20, invertido. Quem ainda não guardou direito como é que formula os números, tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre os números cardinais. Então, volta lá para você ver como é que são os números. 21, 1 und 20. Acabou? Não, mas a 20 acaba com G. Então, eu vou dizer 21. Percebe que eu adicionei um S? Sim. Então, tirando esse TE, eu vou colocar um S antes. E daí por diante, eu sempre vou seguir a mesma lógica. Uma dúvida muito comum dos alunos, todas essas perguntas que eu fiz, eu falei der erste, por quê? Porque os meses todos são masculino e tá ali sempre acabando com E. Mas, como eu disse também, os números ordinais são declináveis, então eles podem não mudar só de gênero, mas também de caso. Ou seja, pode ser nominativo, acusativo ou dativo. Quem não sabe como utilizar cada caso, tem um outro vídeo no canal que fala dos casos. Não de todas as situações com os casos, mas explica mais ou menos como que é a diferenciação entre os casos. Se eu vou falar uma data, a mesma coisa?
Nem sempre. Os dias da semana, por exemplo, todos são masculinos. Só que não vai ser mais nominativo, e sim dativo. Então, wann ist Muttertag? Muttertag, o Dia das Mães, em Brasília, no Brasil, ist am 2. Sonntag, im Mai. Bem, por que eu estou chamando a atenção? Porque aqui, para dias da semana, eu tenho que colocar na frente do número ordinal am. Então eu digo na segunda-feira, am Montag, na terça, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag. Então eu vou colocar am mais 2. Agora com N e o dia da semana. Percebe que já mudou um pouco o final? O TE é do número ordinal e esse N a mais é da declinação. Agora vamos para uma outra pergunta parecida. Wann ist Vaterstag? Em Brasília, que é diferente da Alemanha, no Brasil, ist am 2. Sonntag im August. Só muda o mês, mas é sempre o segundo. Percebe que o segundo eu continuo, também é uma palavra masculina, só que nesse caso não é mais nominativo, e sim dativo. Ou seja, eu estou seguindo a regra de declinação de adjetivos. Quem ainda não domina esse assunto, vou preparar um outro vídeo que ainda não está pronto, mas se você realmente tiver dúvidas sobre esse assunto, coloca nos comentários, porque quanto mais comentários, mais eu me animo para fazer um vídeo especialmente sobre declinação de adjetivos, que é um assunto enorme, porque nós temos 4 casos em alemão e muitas opções de com artigo definido, com artigo indefinido e sem artigo. E uma última pergunta, se eu vou falar somente uma data. Eu falei dias da semana, mas se eu falar uma data, vai acontecer a mesma coisa quando eu falo dias da semana. Porque, mesmo que eu fale o número ordinal, eu vou ter que declinar igualmente. Então, por exemplo, wann ist Weihnachten? Quando é o Natal? Weihnachten ist am, percebe? Eu falei am de novo. 24, que é 24, mas eu não posso dizer assim 24 puro. Eu estou falando um número ordinal, eu estou falando uma data. Então, eu tenho que acrescentar, depois de 20, STE, 24. Mais o N da declinação Dezember. Muita informação. Eu tenho que lembrar que data é sempre masculino, que tem o am na frente e que eu tenho que também declinar o número. Então, se você ficou com alguma dúvida ou se pelo menos esclareceu como é que formula os números ordinais, não se esquece de colocar nos comentários aqui a sua impressão sobre esse vídeo e a gente se vê numa próxima aula. Tchau!